Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal continental. A conversar é que a gente se entende. Apresentado por António Veríssimo. Quartas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. E agora, fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite a desflorestação. Não corte árvores ilegalmente. Tenha especial cuidado para não poluir as matas e florestas. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. As plantas produzem oxigênio, que é a base da existência humana. Por isso, pense duas vezes antes de prejudicar o meio ambiente. Afinal de contas, você precisa dele. Então, boa noite, Paulo. Boa noite, Jorge. Boa noite, ouvintes. Cá estamos nós para mais uma edição de Conversar é que a gente se entende. Paulo Alexandre Gil Cardoso, quem és tu? Boa noite a todos, boa noite ao auditório e à Rádio Mira. Quem sou eu? Essa é uma pergunta extraordinária, porque nós chegamos ao fim da vida realmente sem realmente saber quem somos mesmo, não é? Isso é uma questão que nos acompanha toda a vida. Quem somos nós? Quem sou eu? Qual é o sentido disto? De onde venho? Onde é que estou? Para onde vou? E quem sou? Eu sou o acumular. Os meus amigos dizem, há muitos anos atrás, porque fui sempre assim um lírico, como alguns me apelidaram, num aniversário, há 35 anos atrás, ofereceram-me um postal em que dizia: Paulo Gil Cardoso, ou Paulo Alexandre Gil Cardoso, parabéns, aquele que é mais do que o professor Ludovico. Para quem se lembra do professor Ludovico da banda desenhada, que é especialista em... E depois fizeram 2 páginas, desde eletricidade, eletrónica, informática, passando por escrita, por composição musical, por física, por química, etc, etc, etc. Porque, se calhar, essa foi uma coisa extraordinária, porque se calhar eu na vida sou mesmo isso. Eu sinto-me como um neo-renascentista, digamos assim, sempre à descoberta, partindo do conhecimento acumulado, com certeza, procurando nas raízes, procurando na história. Eu não vou inventar a roda outra vez, nem vou inventar o fogo outra vez, mas a acumulação dessas coisas todas, e nós vamos tentando perceber e ler a realidade à minha volta. Portanto, se calhar melhor ainda, como diria Carl Sagan, eu sou o pó das estrelas que se interroga a si próprio sobre a sua própria existência. Onde é que tu nasceste? Eu nasci em Vagos, em 1967, e ainda hoje estive junto ao sítio onde era a casa onde nasci. E só tinha cozinha, quarto e um pátio, rigorosamente mais nada. E a porta ficava de frente para a janela da prisão. Era um beco estreito, e no dia em que eu nasci havia um miúdo que tinha sido preso porque a pedido do pai. Portanto, estávamos em 1967, ainda em ditadura, com 13 anos, tinha sido preso porque tinha faltado ao respeito ao pai. E o miúdo chorava e não lhe deram de comer. A minha mãe, depois de me meter às 4h30 da tarde,
eram 9 da noite e foi-lhe dar bananas pela janela. Portanto, e esta história que ela me contou, e arrepio-me todo, com certeza, foi logo um ensinamento para a minha infância, para a minha juventude, no respeito para com os outros, pelas suas vontades, pelos seus direitos e a necessidade de empatia entre nós, humanos, e com certeza com a natureza, os animais e com tudo, e que devo isso de longe à minha mãe. Tiveste uma infância feliz? Tive uma infância feliz, com certeza. Por entre vinhas e arvoredos, fugas para os poços, para as valas d'água, nas areias. O meu avô tinha plantação de amendoins e outras coisas junto às dunas da floresta, e de pequenino, com certeza, fiquei sempre com um contacto muito intenso com a natureza, com a intempérie, com o estio, com tudo e mais alguma coisa, com as coisas que nos vão entrando por nós, os aromas, o cheiro a terra molhada, sei lá, tanta coisa, o sol que nos queima de uma maneira extraordinária nesta nossa zona, mesmo de inverno, que tem uma radiação violenta, somos capazes de ter nevoeiro até ao meio-dia, 1 da tarde, e de repente vem um sol que queima a pele quando está frio, que é uma coisa estranha, não é? Portanto, tudo isso, e a convivência com os animais, com a lavoura, etc., essa infância, com certeza, não é? Está cá dentro, sinto os cheiros. Eu tenho uma memória muito longínqua, muito precoce, não é? Porque também fui precoce. Eu, com 7 meses, saí de casa no centro da Vila de Vagos, fugi à minha mãe com 7 meses, a caminhar com 7 meses. E já ia a meio caminho para a casa do meu avô, que morava no centro da vila, e alguém me viu passar: olha aquele menino, olha o menino da Lourdes, pá, onde é que ele vai? Não é? E que era a tia Noémia, que tinha uma loja à moda antiga, com um balcão de madeira. Estas coisas ficam, e tenho memórias bastante longínquas de quando era mesmo pequenino, com 1 ano, com 2 anos, com certeza, que nunca me largarão. Mas um dia tiveste que sair de Vagos? Sim, eu saí de Vagos na crise de 82. E então havia aquela questão de o que é que nós vamos fazer a esta inflação, não há trabalho, não sei o quê. E eu tinha 14 anos, 13, 14 anos, tinha família nos Estados Unidos, 5 tios e tias, e irmãos da minha mãe. E pôs-se a hipótese de eu emigrar ainda tão jovem, não é? Mas fui para lá trabalhar, fui para a construção civil. Tu foste viver o sonho americano? O sonho americano é uma falácia, digamos assim. O sonho americano é uma quimera capitalista, digamos, não é? É uma quimera do capitalismo, assim como agora é o sonho europeu para outros migrantes que vêm de outras partes do mundo, para a Europa. Portanto, é a procura de uma vida melhor, de rendimento. Mas a questão está no pecúnio, no dinheiro, não é? No ter poder, no ter coisas, e foram-nos alimentando um pouco nessa necessidade, e estamos perdidos um bocadinho no mundo, todos nós, por causa disso, sim. Mas era uma diferença absurda. Estiveste lá há muito tempo? Eu vim lá com 18 anos, portanto, mas andei lá e cá, não é? Conheci a realidade americana. Naquele tempo nós tínhamos carroças que largavam poias na estrada, não é? Aqui, e estradas de paralelo, e eles tinham arranha-céus e grandes máquinas e pick-ups com pneus maiores que um carro dos nossos, e coisas eletrónicas que nós não tínhamos, etc, etc, etc. Os primeiros meses foi de andar de boca aberta, era como se tivesse dado um salto para o futuro, ou para um possível futuro,
E parecia um filme de ficção científica, porque aquilo que víamos de vez em quando na televisão, e a preto e branco, não dava a mínima noção do que é que aquilo era realmente. E então, pela dimensão das coisas, pelo desenvolvimento que havia, pela loucura da existência de superpopulação, que era uma coisa que nós não tínhamos, pela competição, depois tinha muitas coisas negativas. Os anos 80 foram os anos dos gangues em Nova Iorque, no Bronx, no Harlem, etc. Eu vivi isso tudo intensamente, não é? Enquanto jovem, mas trabalhava. Ao mesmo tempo, a miscelânea, o perceber as diferenças e o porquê da existência de guetos. As várias etnias ou nacionalidades têm tendência a ficar juntas. Aquilo não é feito de propósito, assim como nós hoje aqui ou no outro lado qualquer do mundo. Porque o primo chama ao tio, que chama à irmã, e vão viver todos juntos. Então aquela nacionalidade ou aquela etnia acaba por ficar mais concentrada em determinados sítios. Daí nós termos o Chinatown, a Little Italy, esse tipo de coisas. E os portugueses faziam o mesmo, apesar de nos misturarmos um pouco também com judeus e com espanhóis. Mas é claro que depois existem clivagens. Isto foi um abre-olhos para conhecer o mundo e perceber estas diferenças, os atritos ou as empatias que não existem ou que existem, e também conhecer o que me permitiu mais tarde comparar com outras situações. Ganhaste consciência? Claro que ganhei consciência. Aliás, eu quando fui com 13 anos, a primeira viagem que fiz, eu escrevi um poema que ainda hoje faz parte do repertório do grupo onde toco, que se chama Gente que Vai, Gente que Vem, e Gente Sem Tempo. Eu escrevi isso no aeroporto de Lisboa, à espera de apanhar o avião para JF Kennedy em Nova Iorque. Portanto, eu já escrevia, eu já estava desperto um bocado para o mundo, não é? Porque lia muito. Ler é essencial. A informação, não só pela informação, mas pela diversidade de perspectiva dos diversos autores e escritores. E quando se lê, viaja-se? Viaja-se muito. Viaja-se dentro da obra, mas depois viaja-se fora da obra também, que isso é que é extraordinário, porque estimula-nos o pensamento e leva-nos a imaginação noutros sentidos, noutras comparações. Uma obra não é uma coisa hermética. Uma obra literária ou musical ou artística, ela que seja, estimula-nos os sentidos e estimula-nos a percepção e a reflexão sobre o mundo, ao fim e ao cabo, não é? O teu reforço, digamos, da consciência leva-te depois a entrar como entraste na escrita, editando livros, na música, tocando, compondo? Sim. A poesia acompanhou-me desde muito, muito, muito cedo. Eu penso que escrevi a primeira coisa realmente que se pode considerar um poema com 11 ou 12 anos. E até era e foi sobre o Natal, e sobre o Natal e sobre o desprezo pela pobreza dos outros, e declamei-o, fiz das tripas de coração, tremia que nem uma vara verde em público à frente de 300 e tal pessoas numa festa escolar. Que eu já nem conseguia ler o que estava, porque eu tremia que nem uma vara verde, mas ultrapassei essa e à medida que fui ganhando confiança durante a leitura, comecei a reparar que havia pessoas que estavam sentadas nas primeiras filas, incluindo padres, professores, etc., que iam andando para trás na cadeira, davam solavancos, e aquilo aumentou-me a adrenalina e fez-me perceber que a palavra tem um poder extraordinário. E senti-me de tal maneira confiante com aquele primeiro texto que eu nunca mais parei de escrever até hoje. Portanto, é desde o guardanapo ao papel higiênico à caixa de fósforos, não interessa onde estiver e o que estiver à mão. Editaste um livro? Dois. Sim, o primeiro foi uma edição de autor.
Como é que se chama? Nos anos 90, chama-se Contemporâncias, portanto há aqui a mistura a ânsia contemporânea, as páginas não são páginas, é a primeira ânsia, a segunda ânsia, a terceira ânsia, ok? E começa com: olá, apresento-te o mundo, tem tanto de cor como de terror. São as primeiras frases do livro. E depois disserto, sempre poeticamente, com certeza, numa perspectiva poética, mas filosófica, inquiridora, desafiadora, até às vezes acicatadora, estimulante, de estimular o leitor a pensar, provocar-lhe emoções, seja de raiva ou de riso, ou de felicidade, ou de contemplação, o que for. A arte é isso. Sentes-te um provocador? Por vezes sou. Pelo menos tento provocar e estimular a reflexão. E as minhas conversas e os meus livros, o segundo que editei em 2019, chama-se Tem Dias. E começa com uma dissertação sobre o que é o tempo, e o que é o espaço, e o que é o presente e o passado e o futuro. E o quê? Pois o que é um problema. Porque ainda ninguém conseguiu defini-lo corretamente, ou concretamente, ou definitivamente. Não, portanto, não há conceitos definitivos. Há, sim, o perceber que, quando eu ouço um sino, o badalo já tocou há muito tempo. Portanto, quando o som chega a mim, eu já estou a ouvir uma emanação do passado, de uma ação passada. O mesmo acontece com a luz. Os nossos sentidos passam a vida... Nós não sabemos o que é o presente, porque o que chega até nós já foi, já era, já passou. Já é passado. Já é passado. Portanto, e eu quando olho para o espaço e olho para o sol, não é? Demora. Nós podemos acabar, o sol pode apagar-se e só 7 minutos e tal, quase 8 depois é que a gente percebeu, ok, então, afinal ele já lá não está. E se nós pensarmos nisso, noutras coisas, mas isto connosco aqui também, não é? A sua imagem demorou a chegar a mim. Portanto, quando ela chega a mim, eu estou a olhar para o passado sempre. Nós estamos sempre a olhar para o passado. Agora, é preciso perceber o passado e digeri-lo. E as mensagens que nós tivemos dos anteriores a nós. Não é? Quando se descobriu a escrita, por exemplo, eu acho que é uma falha muito grave. Nós, na nossa educação escolar, e aos meninos logo pequenos, não lhes mostrar qual é a obra mais antiga que se conhece, escrita, que é a Epopeia de Gilgamesh. E porquê? Eu não consigo entender porquê. Mesmo, entre aspas, eliminando ou censurando certas partes da obra que se calhar não encaixam nas nossas noções de sociedade e na nossa moralidade ou na nossa cultura, essa obra tem que ser transmitida. É o texto mais antigo que se conhece. E foi mandado escrever por uma rainha. Ou por uma mulher que tinha poder. Porque ela percebeu o poder de comunicar com o futuro. Ok, Paulo, já continuamos. O Jorge tem ali informação para nós. Olá, boa noite, amigo Veríssimo. Boa noite, Paulo Cardoso. Seja bem-vindo mais uma vez ao estúdio da Rádio Mira, porque, segundo as minhas pesquisas, o Paulo esteve aqui em estúdio no programa Na Mira do Ambiente, precisamente no dia 26 de setembro de 2019. Veja lá, Paulo, portanto, 3 anos feitos, quando o Paulo passou aqui pelo estúdio. Não há coincidências. Não há coincidências, não, senhor. No programa Na Mira do Ambiente, que programa é esse já agora, talvez um dia volte, ou talvez em breve volte. Mas, como eu dizia, boa noite então para ambos. E lá para casa, boa noite, bom dia ou boa tarde, conforme o local onde estejam
a ouvir e a ver. O importante mesmo é que estão na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo, em mais uma emissão do programa A Conversar é que a gente se entende. Desta feita, como já tiveram a oportunidade de ver, com António Veríssimo, a conversa então com o Paulo Gil Cardoso. Lá para casa, Domingos Neto, boa noite, também para o Domingos. O Domingos envia-nos as boas noites, amigos da Rádio Mira e auditores. Ele diz ainda que, sem conhecer Paulo Cardoso, já percebi que, apesar de imigrante, de muito novo, a língua e o português são a sua pátria. Diz ainda que é um prazer conhecê-lo. Obrigado, Domingos Neto, por estar aí a seguir-nos. Antes de tu falares sobre aquilo que o Domingos Neto disse, o Domingos Neto é um dos colaboradores do Jornal da Gândara e é a pessoa que eu te referi há pouco que atravessou a conhecer o Padre Júlio, comigo. Muito obrigado. Obrigado, Domingos Neto. A língua é uma coisa que é essencial à reflexão e ao pensamento e também à comunicação, com certeza. Mas seja em que língua for, eu uso o inglês como uso o português. E por vezes, até nos Estados Unidos, ainda era jovem, colegas meus perguntavam-me se eu era sul-africano ou se eu era escocês, porque achavam o sotaque um pouco diferente, ou de algures da Grã-Bretanha. E porque utilizava vocábulos que nos Estados Unidos não utilizam. Mas não, ou utilizam, mas se calhar a partir de um determinado nível de pessoas, ou da elite, ou o que seja. Ou de grupos de pessoas, ou grupos sociais. Claro que se nós estivermos numa literatura corrente do policial, há palavras que não aparecem. Mas se nós estivermos numa literatura mais filosófica ou mais poética, com certeza que há uma construção completamente diferente e os vocábulos também. Nós perdermos vocábulos na nossa língua ou em qualquer língua e deixar de os utilizar ou utilizá-los de forma incorreta ou deturpada, nós estamos a perder capacidade de raciocínio. Estamos a perder capacidade de reflexão. Estamos a perder conhecimento. E que é uma coisa que acontece muito com os jovens atualmente, relativamente à questão das redes sociais, da nova sociedade da informação e das tecnologias da informação. Em que tudo é muito rápido, tudo é compactado, zipado, ok? E fica compactado e perde-se a essência. As pessoas, por vezes, eu utilizo palavras que para mim são tão comuns, não é? E que têm um determinado significado, e as pessoas perguntam, mas o que é que isso quer dizer? Ninguém sabe o que é adejar, por exemplo, não é? Os jovens não conhecem a capacidade e a diversidade da nossa língua, ou de outras línguas, porque neste momento de nenhuma. E isso é muito mau, porque nós vamos começando a ficar limitados em termos de pensamento também. E uma pessoa limitada em termos de pensamento é muito mais manipulável, é muito mais um instrumento de uma engrenagem diabólica onde nós vivemos e muito menos ele próprio. Cá vamos nós outra vez, mas afinal o que é que eu sou? Mas eu, para ser quem sou eu para me conhecer, eu tenho que refletir, eu tenho que ter vocabulário que me ajude a isso, não é? Por isso, eu sinto-me, ao longo destes últimos 30, 40 anos, começo a ficar realmente preocupado com a capacidade de pensamento crítico. Não é o pensamento impulsivo de destruição ou de crítica destrutiva, ou de insulto, ou seja o que for, ou de indignação, porque não sei o quê, porque não li tudo, porque só li o título, e depois não sei o que é que está lá dentro. Não, é a capacidade de reflexão
filosófica, de reflexão política, de reflexão sobre a nossa sociedade, sobre o quem sou eu, quem são os meus mais próximos. Mas quem são? Como são? Entendê-los. Pouca gente pensa isso, se calhar. Sim, isto vai ser uma batalha perdida. Tu, entretanto, a nível de escrita, colaboraste em jornais. Sim, colaborei com o Jornal da Pateira, que já não existe. Colaborei com peço desculpa, com o Ponto de Vagos, no seu início também. Colaboro de vez em quando com o Eco de Vagos, quando me pedem algum artigo de opinião. E colaboro há 4 anos consecutivos. Semanalmente tenho um artigo sobre ambiente num jornal luso-canadiano que se chama Millennium Stadium, ou Millennium Stádio, ou Millennium Stádio, ok? Millennium Stadium, que é canadiano e que é detido por um português que tem e é um grupo, tem rádio, televisão e jornal, pelo menos. Em Toronto. Em Toronto, exatamente. E é um prazer colaborar há 4 anos com eles, portanto já lá vão a um artigo semanal, mesmo aqueles falhando alguns, porque às vezes falho, e existem reposições de artigos anteriores, já lá vão pelo menos perto de 200 artigos sobre ambiente, com certeza. Que é uma das minhas paixões, não é? E depois tens a música também. Depois tenho a música, não é? E vamos ter um espetáculo brevemente em Vagos, é uma espécie de regresso a palcos pós-pandemia, porque até íamos num bom caminho. Estivemos em festivais internacionais, o último em Salamanca, pela segunda vez, estivemos em 2019 e 2021. Fomos cabeça de cartaz num festival transfronteiriço, e tivemos do lado português também, Alfândega da Fé, e temos percorrido um pouco o país, um aqui, outro ali, poucos espetáculos com certeza, e depois veio a pandemia. Temos um álbum editado também baseado e com o título de um poema que deu o nome ao álbum, que é Elos e Nós, em que eu brinco com a questão dos eles e dos elos e dos nós pessoais, eu sou, eu, tu, ele, nós humanos, e os nós que nos ligam, os nós atados, o atar dos nós. Então eu brinco um pouco com isso. Esse poema é violento, porque eu escrevi esse poema, o Elos e Nós, na estação de Aveiro, na antiga estação de Aveiro, e eu tinha para aí uns 16 anos ou coisa parecida, e estava à espera de um comboio, e havia aquilo a que eu chamo um acordeão sem olhos, mas com alma, que era um senhor que tocava acordeão na estação e andava a tocar, e às vezes ia no comboio a tocar também. Nesse dia, a máquina sem soldado, que é o comboio, é uma máquina fria de ferro, não é? Atropelou, embateu na máquina com esperança e com soldado, o acordeão sem olhos, e teve que vir uma terceira máquina, uma ambulância, para recolher os bocados do acordeão e levar o senhor ao hospital, que não faleceu nesse dia, mas que ficou muito maltratado. E então há aqui uma reflexão sobre a partida, o regresso, a saudade, o quanto mais nós nos afastamos, será que mais apertam os nós? E nós, e eles, e os nossos elos. Portanto, lá está, esta perspectiva que vai surgindo, esta sensibilidade, eu não sei em que dia é que ela me apareceu, mas depois disso, e com isso, e eu acho que tudo isso contribuiu para a minha postura em termos filosóficos, incluindo no mundo da política, com certeza. Já vamos à política. O grupo que estás a falar chama-se TRIP, certo?
Ótimo. E vamos estar em Vagos, no Centro de Educação e Recreio, no dia 26 de novembro, que é um sábado. Portanto, falta menos de um mês. Ok. E que tem o nome, o motivo, o poema que dá o motivo, o leitmotiv do espetáculo é Tens tudo em ti. Ok? Tu tens dias em que sentes como o António Variações cantava, só estou bem onde não estou? Sempre. Mas também estou bem onde estou. Isto é uma dualidade. Acaba por ser uma dualidade. Mas nós vamos... O António Variações era um desassossegado. Eu também sou um bocado desassossegado. Mas eu sou caseiro. Eu gosto da paz do lar, de estar sossegado, sem ruídos, etc. Mas depois existem aqueles momentos em que, ok, é para partir tudo. E vamos para a música e beber e o que for, e confraternizar, e festa. Eu acho que cada coisa tem o seu momento, não é? És festeiro? Já fui mais, não muito. Eu prefiro uma boa conversa do que estar a ouvir toda a noite e não conseguir falar com a pessoa que está ao meu lado. O ambiente é uma causa, portanto, que também te toma muito tempo. Estás ligado aos Sharks e Companhia. O que são os Sharks e Companhia? As Sharks e Companhia foram 12, aliás, foram inicialmente 4, que depois convidaram mais uns quantos, mais 8, né? Para criar uma associação. O Pedro Mónica e um primo, o Sérgio, e mais o Pedro Alexandre, convidaram-me para um jantar porque viram que eu estava com alguma atividade em termos ambientalistas. Porquê? As coisas às vezes surgem por coincidência ou não. Em 2009, um amigo meu, no meu aniversário, um amigo que é professor de História, e somos amigos de infância, tinha sido estimulado, tinham-no induzido a ser o coordenador concelhio do Limpar Portugal. E ele diz, eu não tenho tempo para isto, tu é que eras um gajo porreiro para fazer isto. E então, eu pensei ali umas horas e depois disse-lhe que sim, é uma causa nobre recolher o lixo, e haver aqui uma divulgação e uma consciencialização das pessoas para que não deixem lixo na natureza, e uma responsabilização também por parte de quem tem a responsabilidade política, estatal, de o recolher, ok? Então, nós vamos lá recolher. Então, como eu trabalhava em logística, porque eu posso parecer um lírico, mas depois sou muito objetivo nas coisas. E organizado. Eu adoro a folha de Excel e trabalho com ela há milhares de anos. E outros programas. Estive sempre ligado à informática desde que a informática apareceu. E depois nos desafios também lançados relativamente à informática. O desafio perante a máquina. Eu sou mais inteligente que a máquina. Como é que eu vou pendurar a máquina? Eu vou pôr isto a fritar porque vou-lhe dar uma operação para fazer que ela não vai conseguir. E eu vou fazer primeiro. Portanto, há este desafio com a máquina também. Ok. Hoje já é difícil. O que é que acontece? Eu abracei o projeto, andei a bater nas capelinhas todas, convencer pessoas e elaborei tudo como devia ser, porque eu era gestor de uma delegação de uma empresa multinacional de logística, e de logística industrial. A logística não são só transportes. Como é que funciona a linha de alimentação, a cadeia de alimentação e de produção dentro de uma fábrica, e como é que as coisas funcionam. Portanto, eu era gestor de uma coisa dessas. Eu apliquei todo o meu know-how logístico à execução daquela tarefa. E então nós conseguimos recolher em 8 horas 800 toneladas de lixo. Identifiquei 210 locais no Concelho de Vagos que tinham mais de 3 toneladas, mais de 3 metros cúbicos, peço desculpa, porque acabei por desistir dos mais pequenos. E tivemos 300 e
70 e não sei quantas pessoas, 30 e tal retroescavadoras, mais 60 e não sei quantos carros, mais 7 ou 8 pás carregadoras, caminhões, tudo, e conseguimos fazer com que tivéssemos bombeiros em todas as frentes, em todos os locais de recolha, que foram 198, nós chegámos aos 200. Isso foi um grande acontecimento, então. Isso foi uma coisa extraordinária, porque só houve 2 concelhos em Portugal que tiveram este tipo de organização, e a quantidade de recolha que fizemos, que Oliveira de Bairro igualou, e tivemos 800 toneladas em 8 horas. É uma coisa fantástica, absurda. Triste é que no dia seguinte, ou 2 dias depois, em alguns sítios que nós limpámos, e até deixámos uma tabuleta de não colocar lixo, limpar Portugal, respeito ao ambiente, coisa que foram os alunos das escolas que fizeram, andei a bater às escolas, às juntas de freguesia, empresas, autarquias, toda a gente, associações, Universidade Sénior, toda a gente. E depois o desespero que é, nas reuniões preparativas, aparecer uma pessoa ou 2. Mas não desisti. Vamos lá, e conseguimos chegar ao dia e ter gente a trabalhar, e ter gente a recolher, e ter que os acompanhar, e a logística toda, desde as luvas, os sacos. Eu passei o dia a correr as 190 frentes, ok? Junto com os bombeiros voluntários de Vagos, com o comando, e com uma jornalista a par connosco. Portanto, são as testemunhas de que passámos em todo lado e falámos com toda a gente e resolvemos problemas da hora. O telefone não parava. Havia a questão: onde é que se punha o lixo? Isto é preciso, nestas coisas é preciso vontade. Vontade, e vontade também das entidades de contornarem certas regras que tomaram por adquiridas, e algumas delas são completamente estapafúrdias. E tu sentes que estão a fazer isso? Neste momento, não. Nós ficamos... a nossa civilização, a nossa sociedade, o nosso Estado, olhando para o Estado, para as pessoas, para as organizações, não se questiona, e não se questiona, nem se dá a ideia de como melhorar, ou como é que eu posso fazer esta tarefa de uma forma melhor, ou o porquê de se estar a fazer daquela maneira. Nós passamos a vida, como a anedota dos franceses sobre os belgas, que nós usamos sobre os alentejanos, que é: põe o pé em cima da cadeira e vai apertar o atacador do pé que tem no chão. Nós passamos a vida a fazer isto. E depois passamos a vida a fazer outra que eu gosto muito de dizer, que é: passamos a vida a dizer que a rã sem pernas que ficou surda. Podem conhecer essa alegoria, essa anedota, que é: o cientista vai cortando as pernas à rã e diz salta, e ela salta sempre, até que, quando já não tem pernas, ele diz salta e faz barulho, ela não salta, e a conclusão final dele é que ela é surda. Não, ela não tem pernas. Okay? E nós passamos a vida a fazer isto, e não podemos. Nós, se queremos que a nossa civilização, seja a civilização humana, progrida, só há uma forma de o fazer: é unidos, refletir e respeitar. Mas não é só respeitar o próximo, é respeitar o mundo que nos rodeia. Ainda hoje saiu a notícia pelo Instituto de Meteorologia Internacional, Organização Meteorológica Internacional, de que a Europa, em 30 anos, subiu 0,5 graus, portanto, meio grau a cada 10. Onde é que nós vamos? Isso preocupa-te? Absolutamente, porque eu penso, não é só nos meus filhos ou nos meus netos. Nós não podemos andar a pensar a 4 anos, a 5 ou no amanhã. Nós temos que começar a pensar, se queremos que a civilização humana progrida e viva e sobreviva de alguma maneira, porque nós estamos aqui há tão pouco tempo, são segundos, em 4 mil milhões de anos, nós somos aqui uns maçaricos nisto, não é? Aparecemos agora, somos uns bebezinhos, e já estamos a fazer a geneira de tal ordem que vamos comprometer a nossa própria existência. E se aquilo que nós conhecemos
mais complexo, e se é o resultado final, é o resultado que nós temos melhor até agora, em termos de o pozinho das estrelas que se juntou, e foi juntando e juntando e juntando, até que chegou à complexidade de se interrogar a si próprio sobre a sua própria existência, nós temos uma responsabilidade tremenda, tremenda, e nós não percebemos essa responsabilidade que temos. E caminhamos a passos largos para a extinção. E os políticos assumiram para o lado, todos. Porque não perceberam isso, porque vivem dentro da engrenagem, é a alienação. Eu faço um parafuso, mas eu não sei onde é que ele vai entrar, em que engrenagem, se é para um avião, se é para um autocarro, ou se é para a prateleira lá de casa. Então faço parafuso de qualquer maneira. Mandaram-me fazer o parafuso, eu faço. Esta é uma descrição marxista. Marx e Engels, ok? Que é a alienação. Eu não sei o porquê de estar a fazer isto. Eu tenho que me interrogar o porquê. Claro que temos grandes problemas. Temos problemas de energia, não há nada que funcione sem energia. Mas nós entramos no caminho errado porque era o mais fácil, mas foi sem querer. Mas agora ainda estamos a tempo de corrigir. Mas se calhar estamos outra vez a precipitar-nos outra vez do mais fácil e a arranjar alternativas que no futuro vão ser nocivas também. Portanto, isto é terrível, mas nós temos que ir andando e temos que ir vivendo. E depois há outro problema gravíssimo, que é a superpopulação mundial e a diferença que existe entre o muito rico e os milhares de milhões de pobres. Portanto, assim não vamos lá. Voltando aos charcos, não acabámos ainda de saber. Não preciso pedir desculpa, isto é uma conversa. Claro. Voltando aos charcos, portanto, depois os charcos começam, a Associação Charcos e Companhia começa a mexer, e o que é que tem feito? As Charcos têm feito muitas coisas anualmente. Na pandemia tivemos que desacelerar, como toda a gente. Nós tentamos que haja consciencializar a população local, e nem só, mas essencialmente local, para a biodiversidade que existe e o respeito que temos que ter por ela. E a necessidade de a termos para a nossa própria saúde e existência. E então, nós temos um projeto, por exemplo, no qual participamos já há 7 anos. A Charcos fez 9 anos agora. Eu sou secretário da Charcos desde a sua fundação. Que se chama RAM, que é uma coisa inédita na Península, no mundo até, porque à mesma hora, no mesmo dia, no primeiro sábado de cada mês, estamos a fazer registro de aves e mamíferos marinhos. E existem várias equipas na orla toda ibérica, que à mesma hora estão a contar. E depois vamos tendo atividades de consciencialização, mas também para o património. Ok, já voltamos às Charcos. Jorge? Presente para o futuro. Quero também cumprimentar a Ana Maria Soares, que está por lá muito atenta ao programa. Boa noite para a Ana Maria Soares. Ela diz: boa noite e obrigado ao vosso entrevistado, pois compreendo o seu sentir, a sua vontade de estar e de intervir no desenvolvimento e cuidado com o planeta. Em Mira, também participamos no Limpar Portugal. Foi um trabalho excelente e motivador. Cada vez mais temos que ser participantes ativos. Ana Maria Soares foi a minha primeira convidada neste programa. Muito bem. Parabéns à Ana Maria Soares. Ana Maria Soares. Não sei se queres comentar. Sim. Nós precisamos exatamente disso, de motivar e trazer as pessoas para a realidade e para a necessidade da defesa do meio ambiente e da biodiversidade do planeta, e nem só da biodiversidade do ambiente, do ar, da água, do solo, tudo o que nos rodeia. Paulo, o vosso trabalho no Conselho de Vagos é reconhecido pelo poder local? Sim, relativamente sim. Temos tido algumas atividades conjuntas,
solicitam-nos apoio e intervenção, com certeza, e nós também junto deles. Podia ser melhor, podia, mas nós nunca estamos satisfeitos com o que temos, queremos sempre mais, não é? Mas temos tido um relativo apoio, sim. Mas não ficam só por vagos? Não fica só sobre vagos. Não ficam só. As Sharks não fica só por vagos, também tem atividade fora. Sim, também tem atividade fora. Nós temos tido atividades interventivas noutros locais. Ainda este ano fizemos uma charca temporária no PAU, que me esqueço o nome, peço desculpa, e peço desculpa à associação local lá também, perto das Caldas da Rainha, que é uma área extraordinária, e fizemos lá uma charca temporária, fomos dar uma formação nesse sentido, para a preservação da biodiversidade, nomeadamente de anfíbios, okay? Porque estão muito dependentes das charcas temporárias, assim como aqui na nossa floresta e aqui na mata, que faz 100 anos, não é? A floresta faz 100 anos, é uma fantástica obra humana. Fantástico. Peço desculpa desviar mais um bocadinho, mas isto a mim, aí está uma obra bem feita. Nós tínhamos centenas de quilómetros de areia. 0. Tinha 4, 5, 6 espécies. E, com a vontade do homem, construiu-se uma floresta. Essa floresta tem uma biodiversidade incrível, travou o avanço das areias e deu outro elan ao ambiente na nossa zona. E faz 100 anos. Estão de parabéns, que aquilo foi feito com esforço humano, à mão, com animais, a espalhar estrume, a abrir valas, porque esta floresta não existia e faz 100 anos que existe. Jorge. Sim, senhora, para cumprimentar também a Clotilde Domingos, que diz: bravo para o vosso trabalho, parabéns, beijinhos para a equipa da Rádio Mira desde Lyon. Portanto, um grande abraço também para as comunidades, ou a comunidade portuguesa em Lyon, neste caso. Ok, obrigado à Clotilde. Um abraço para Lyon, para toda a França também e para todo o mundo. Nós somos ouvidos no mundo, não é? Sim. É a vantagem da internet. Eu aproveito para dizer que tenho família em França, adoro certas zonas francesas e, assim como noutros países, a viagem faz parte da aprendizagem. E o contactar... A França tem um grave problema, por exemplo, assim como a Alemanha. Neste momento, com florestas, com o nemátodo e com a processionária também, mas essencialmente com o nemátodo e com um escaravelho pequenino, paralelepípedo, que é o bark beetle em inglês, ok? É o escaravelho da casca, que é um escaravelho pequenino, paralelepípedo, e que está a destruir todos os abetos europeus. Isto por causa das alterações climáticas. Porquê? Com as secas e com o aumento de temperatura, há perda de umidade no solo e os abetos, que é da família do pinheiro, os abetos, têm uma simbiose com um fungo e esse fungo, neste momento, está a desaparecer. Ora, esse fungo dava nutrientes ao abeto para que ele produzisse resina. E a resina é a defesa do abeto, assim como do pinheiro. Quando abre uma ferida, nós rasgamos, ou existe uma invasão de um inseto que vai lá picar, ou que vai lá intrometer-se, invadir a árvore, é produzida resina. A resina sela o buraco, além disso é tóxica para o inseto, aquilo fica ali uma cola tremenda, é uma cicatrização espetacular e defesa. Como os abetos não deixaram de conseguir produzir resina de qualidade, avançaram os escaravelhos que comem entre a casca primeiro e a madeira e depois comem a madeira. São centenas e centenas e centenas de quilómetros
são 40 e tal mil ou 40 e tal milhões, agora já não sei o número. É uma coisa impressionante na Alemanha e na França também. São florestas fantasmas. Como se não bastassem os incêndios, né, que queimam... Exatamente. Portanto, cá estamos nós outra vez a fazer asneira. A Charcos e Companhia tenta realmente levar o conhecimento e despertar, desde o simples pirilampo e a importância que um pirilampo tem. Ninguém sabe do que é que um pirilampo se alimenta, mas eu digo aqui, os pirilampos comem lesmas e caracóis. Não é um pirilampo que vai comer um caracol inteiro, ou uma lesma inteira, não é? Mas eles atacam e comem comendo todos juntos, não é? Se nós não tivermos lesmas, ou darmos a pôr pesticidas, vamos acabar com os pirilampos e vamos acabar com as lesmas também, mas no fim vamos acabar nós também. Isto é tão simples como isso. Portanto, deixem os pirilampos, não apanhem os pirilampos, deixem-nos ir. E nós temos um pirilampo extraordinário, que é o que essencialmente só existe aqui na nossa zona, que é endémico, é o único no mundo, que é o lusitânio. É lusitânico. E assim como outras espécies, por exemplo, aqui a nossa floresta tem anfíbios extraordinários, desde o tritão marmoreado, o pigmeu, passando pelo sapo corredor, que não salta, esse sapo não salta, esse sapo corre, ok? Uhum. É uma diversidade tremenda, mas depois nós tentamos fazer coisas, por exemplo, aqui nas florestas, para fazer qualquer coisa é um problema. Nós há 4 anos atrás pedimos às entidades que gerem a floresta, o ICNF, por exemplo, em que fizemos mails a dizer, e às autarquias, a dizer, nós precisamos de fazer passagens por baixo das estradas. Epá, são umas manilhas. Gastam 2 ou 3 mil euros a fazer 2 ou 3 passagens. Que é para os anfíbios conseguirem passar a estrada de um lado para o outro. Porque morrem milhares esmagados, milhares e milhares e milhares por ano. Há uma série de anos ainda tinha o Jornal da Gandra em papel e ia fazer tinha um encontro marcado com o então Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, Manuel Milheirão, que já faleceu, e disseram que o Sr. Manuel Milheirão andava com as pessoas a tentar limpar a vala que dá ligação à Ria de Aveiro, né? Chamada vala de Mira. E nós chegámos lá e ao mesmo tempo chegou um carro com 4 pessoas engravatadas que saíram do carro e disseram, nós somos não recordo o nome, da Direção-Geral de Florestas, uma coisa parecida, ou relacionado com as águas, já não sei, e disseram, vocês não podem andar aí, não têm autorização. E o Sr. Presidente da Junta virou-se para os 3 funcionários e disse, rapazes, saiam daí que estes senhores vão limpar a bala. Nós podemos limpar, agora temos é que perceber como. Claro. Não é? Por exemplo, nós temos aqui uma série de invasoras, o caso do jacinto de água, esse deve ser retirado, porque é uma invasora e é uma praga, é uma invasora exótica. Assim como tivemos, mas depois, por vezes temos invasoras, como por exemplo, espécies invasoras como agora falha-me o nome, o lagostim de água doce. Aliás, é o lagostim do Louisiana. Alguém pensa porque é que é do Louisiana? Pois, porque veio do outro lado, não é? Do Louisiana, dos Estados Unidos, do continente americano, trazido para cá por nós, pelo homem. E então infestou aí tudo. Mas, neste momento, a população está controlada e não se fez nada. Porquê? Porque até era uma espécie... Primeiro não tinha predadores e competia com as outras todas, então limpou com tudo. Havia lagostins a passear nas estradas ali na Pateira, aqui em Mira, em todo lado, não é? A atravessar a estrada e a comer em plantações e de agricultura. Mas, de repente, começou a diminuir. Porquê? Porque a própria natureza autorregula-se e passámos a ter mais lontras, que adoram comer um lagostinzinho, e mais cegonhas, que também adoram comer um lagostim, e então a população, por exemplo, Vagos, não tinha cegonhas quando eu era miúdo.
As cegonhas existem há 10 anos. Portanto, durante 40 anos ou mais, não se via-se uma de vez em quando, ok. Neste momento são ninhos por todo lado. E lontras também existem muitas, em muitos sítios. Tudo isto, a natureza é dinâmica e nós temos que a tentar entender, intervir o menos possível e deixá-la equilibrar-se. Okay? Tu sentes que as tuas ideias são bem respeitadas no teu conselho, ou acham que tu és um lírico que diz assim umas coisas de vez em quando? Depende. Há quem considere que eu sou um lírico e um utópico, não é? Que é uma utopia aquilo que nós pretendemos. Pois, mas também era uma utopia chegar à Lua, ou era uma utopia termos uma Viking, ou as duas naves, as duas Voyager, uma Viking em Marte, ou duas Voyager que já saíram da heliosfera. Portanto, se nós não sonharmos e se não formos utópicos, não progredimos. É tão simples como isto. Nem teríamos chegado à democracia que temos hoje, nem à liberdade que temos hoje. Mas não é garantido. Nós temos que ir trabalhando nisso. Portanto, como dizia o Gedeão, não é? Sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança, como uma bola colorida nas mãos de uma criança. Nós temos que recuperar isso todos os dias e estimular os mais jovens a fazê-lo. É essa a tua luta? É a minha luta diária. Diária. A transmissão de conhecimento, o estimular a reflexão, o mostrar diferentes pontos de vista, mesmo politicamente. Eu discordo em absoluto, por exemplo, com o pagamento de cotas nos partidos, aos financiamentos, como é que estão. Nós temos que dar um passo em frente em termos civilizacionais. Porque numa questão ética, filosófica, política, de boa consciência, o Estado o que é? O Estado somos todos. E todos deveriam garantir a participação de quem quisesse. E essa participação tem que ser garantida. Não pode estar dependente, nem que seja só... Não interessa que se pagam 12 euros por ano para ser militante de um partido. Isso é uma coisa irrisória, não é? Nos dias que correm. Mas é uma questão de princípio. Não pode. É uma questão de princípio moral, filosófico, tu achas que a cidadania, como nós todos a entendemos, anda um pouco por baixo ou nem por isso? Está muito por baixo e por falta de conhecimento. As pessoas vivem muito afastadas da engrenagem, não percebem a engrenagem, mas a engrenagem também não faz nada para se dar a entender. E isso é um grave problema. Criamos aqui um fosso tremendo entre o cidadão comum e o cidadão político, ou autarca, ou que tem um cargo no Estado, ou no Poder Judicial, não. E depois falam todos jurisdiquês. Já houve uma associação em Portugal, que eu não sei se ainda existe, que lutava para que se simplificasse o vocabulário. Agora estou a falar contra mim próprio, porque eu acho que o vocabulário que se deveria manter. Mas se as pessoas não o conhecem e não sabem interpretar uma carta que recebem das finanças, do tribunal, do advogado, da segurança social, não sabem, não conseguem. Deferido ou indeferido? Não sabem. Porque é que não diz lá aceite ou não aceite? Era a mesma coisa. Paulo Alexandre Gil Cardoso, foi um gosto ter-te aqui. O gosto é meu. Muito obrigado. Vamos encontrar-nos mais vezes, porque isto não é uma conversa acabada. Vamos encontrar-nos mais vezes, de certeza absoluta. E desejo que continues assim, lírico ou não, sonhadora, provocadora. Será, com certeza. E obrigado por teres vindo. Obrigado, eu, do fundo do coração. E boa noite ao auditório, boa noite, Jorge. Obrigado pela companhia também aí desse lado.
Boa noite às pessoas que nos ouviram, que estiveram connosco, e quarta-feira voltamos a estar por aqui. Boa noite, obrigado. Exatamente, boa noite também para quem esteve a acompanhar-nos, e já agora só deixar aqui uma mensagem do Domingos Neto, que diz: uma boa conversa, a gente ainda se entende melhor. Obrigado e até sempre, boa noite. Obrigado nós, Domingos Neto, e todos os demais que estiveram por aí a seguir este programa. Paulo Cardoso, muito obrigado por ter saído do conforto do seu lar para vir até Mira e mais propriamente ao estúdio da Rádio Mira participar neste belíssimo programa magnificamente conduzido pelo António Veríssimo. Amigos ouvintes, fiquem por aí, continuem na nossa companhia e já sabe, amanhã a partir das 21 horas mais um programa, uma grande emissão com o nosso cantor Ricardo Mateus, que traz um convidado para entrevistar aqui neste mesmo estúdio e também para cantar ao vivo. Por isso, marque encontro convosco já para amanhã a partir das 21 horas. Boa noite, uma excelente noite de descanso e um grande abraço. A conversar é que a gente se entende. Apresentado por António Veríssimo. Quartas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt